No Novamente de hoje, nós continuamos o nosso papo sobre culpa, dentro de uma série que eu chamo de A Vida que Segue, que tem a proposta de apresentar temas da vida. Por isso que o nome é A Vida que Segue. Falamos sobre sofrimento e agora falamos sobre culpa, culpados, já que somos tão culpados e carregamos sentimentos tão fortes a respeito da culpa. Por que não falarmos sobre isso? Na conversa de ontem, eu fiz uma introdução apresentando bases sobre culpa e sentimento de culpa. Ontem a gente entendeu aqui que culpa é o não cumprimento de uma regra estabelecida, que pode ser estabelecida por mim mesmo. Por exemplo, quando eu me comprometo a fazer uma dieta e não faço aquela dieta, eu me torno culpado diante do próprio compromisso que fiz comigo mesmo. Junto com isso, podemos entender que o sentimento de culpa habita no coração da gente quando a gente não cumpre essas regras, essas normas. Complementando, essas regras e normas podem ser definidas por mim mesmo, como acabei de dizer, pela sociedade, ou pela lei, ou pela religião. São várias fontes que dão a nós o norte do que é certo e do que é errado. Lembramos também ontem que esse norte que é presente no coração humano, inclusive é usado como uma prova pelos teólogos da própria existência de Deus. A moralidade humana, ela é fruto da ação divina no coração humano, daquilo que nós chamamos de graça comum, presente ainda nesse mundo caído. A gente sempre fala aqui que o mundo está caído, está estragado, mas é bom se lembrar que a graça de Deus está entre nós. E muitos dizem, e penso ser correto, que essa chama de Deus presente entre nós, chama não, essa misericórdia presente da parte de Deus entre nós é a causa da gente continuar vivo. Porque imagina o homem dentro do ambiente do pecado, longe de Deus, sem graça nenhuma. A vida ia ser muito complicada ou ela simplesmente deixaria de existir. Então Deus mantém dentro de nós uma moralidade mínima para que a gente se mantenha com a capacidade de relacionamento mínima, né? Mas enfim, falamos sobre isso e falamos sobre o sentimento de culpa. Por quê? Porque estamos numa condição de culpa diante de nós mesmos eventualmente, da lei, da religião, mas uma culpa que todos nós carregamos é a culpa diante de Deus. Somos culpados diante de Deus. A gente falou um bocadinho sobre isso ontem. Portanto, frequentemente carregamos um sentimento de culpa que vem, a gente não sabe muito bem de onde. Mas hoje a gente pode entender, segundo a revelação bíblica, que ele é fruto do nosso estado de culpados diante de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e se distanciam do modelo de Deus, carecem da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós carregamos isso. Bom, hoje eu quero entrar numa conversa um pouco mais operacional. Eu não gosto muito de dicas, eu não gosto muito de receitas. Muitas delas funcionam, mas muitas delas também não funcionam. E olhar para o texto bíblico como receita é um tanto quanto perigoso, a gente errar naquilo que a gente está falando. Mas eu quero entrar com você numa conversa hoje que tem a ver com, diante dos nossos erros, como é que eu lido com o sentimento de culpa? Já que ele é presente. Somos culpados por sermos culpados e somos culpados porque fazemos bobagem, não é? Como é que a gente lida com isso? Para isso, eu vou recorrer ao Salmo de número 51, deixa eu colocá-lo na tela para você, e a gente vai entrando nesse assunto. Salmo de número 51, de 1 a 10, diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia.
Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou o pecador, desde que nasci desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, renove as manchas da minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Esse é um salmo forte, né, gente? Profundo, de um coração que se expressa naquilo que é escrito, é o Salmo de número 51. Para lembrarmos, é o salmo que Davi escreve depois dele ser confrontado por Natã a respeito do seu erro com Batseba. Isso está ali em 1 Samuel capítulo 11. Você deve se lembrar o que acontece. Davi já é um rei muito bem sucedido, seus homens vão para a batalha, mas ele se nega a fazê-lo. Ele fica ali no palácio e um dia que está andando ali pela varanda do palácio, observa mais adiante ali uma mulher muito bonita tomando banho num rio próximo, alguma coisa do tipo. Ele deseja aquela mulher, não se controla, traz aquela mulher para o palácio, mantém relações sexuais com ela e depois é informado de que ela está grávida. E aí começa um sério problema para Davi, porque ela era mulher de Urias, um dos comandantes ali do seu próprio exército, homem fiel, homem que dava a sua vida pelo rei, se fosse necessário, pelo reino. E Davi ardilosamente cria um plano que acaba por matar Urias. E ele continua de boas, parece que nada aconteceu. Mas de Deus a gente não esconde nada, né? E Deus levanta Natã para ir repreender Davi. Quando Natã fala, a ficha de Davi cai, como a gente fala, como a gente costuma dizer. Quando a ficha de Davi cai, rapaz, é um peso, uma culpa, e aí ele escreve esse salmo, né? Existem consequências do erro de Davi. Uma coisa vai chamando outra, um abismo chama outro abismo, já nos diz o texto bíblico, e é o que acontece com Davi. E a gente pode observar tudo isso na história de Davi e tirar lições dessa história. Vamos nos lembrar que o Antigo Testamento não tem a conotação de doutrina para a gente. Doutrina é Novo Testamento. Mas para que serve o Antigo Testamento? Ele serve para nos trazer ensinamentos, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Então eu olho para o Antigo Testamento e aprendo com os erros e acertos daquele pessoal. E trago isso dentro de uma leitura, obviamente, filtrada pelo Novo Testamento e aprendo algumas coisas. Essa é a ideia da nossa conversa aqui. Davi é Davi. Os erros de Davi são os erros de Davi. Davi não sou eu, Davi não é você. Davi foi um homem muito, muito amado por Deus no meio do seu pecado e da sua transgressão. Esse que comete isso aí é chamado lá no Novo Testamento de homem segundo o coração de Deus. É uma loucura, né? Então o que a gente aprende com isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende com Davi e os seus erros é que temos que tomar cuidado com o pecado que a gente pode chamar de voluntário. Diz assim, segundo Samuel 12, dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita,
com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Versículo 14. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Nós temos aqui aquilo que Natã falou a Davi. É um resumo da conversa que Natã, dirigido por Deus, tem com Davi. Forte, né, gente? É uma palavra forte. E Davi recebe a seguinte conversa. Ele é abordado pelo profeta que fala em nome de Deus da seguinte maneira: você fez porque quis. Tinha tudo à tua disposição. Você fez porque quis. Naquela época, naquele momento histórico, diferente de hoje, os homens podiam ter muitas mulheres, né? Diferente disso, inclusive para a nossa cultura ocidental isso é meio estranho, mas para eles era o dia a dia. E Davi podia ter todas as mulheres que quisesse. A ele era permitido, inclusive como rei, ter um harém com muitas mulheres, suas concubinas, mas ele deseja, e aquela mulher que não deveria ser dele, porque existem prazeres na vida da gente que não são nossos. Eles não nos pertencem. Mas Davi quis, desejou, planejou e fez. A gente aprende aqui que é importante vivermos o Evangelho de Jesus Cristo intensamente, profundamente. Nós já temos que viver com o sentimento de culpa por causa do pecado, né? Nós já temos que conviver com essa coisa esquisita que a gente carrega no coração sem saber muito bem de onde vem. Então, a proposta é: viva dignamente o Evangelho. Cada um de nós deve fazer isso. Viver de maneira a fugir das aparências do mal e trilharmos o caminho da santificação por amor a Jesus dia a dia. Sim, dia a dia. Coisas que não são para nós, coisas que nós não devemos trazer para o nosso convívio, trazer para a nossa realidade, mas devemos rejeitá-las. E aqui nós vemos um homem que não entende isso, esquece disso, talvez embriagado pelo poder de ser rei, não sabemos muito bem, posso tudo, tenho tudo, ou com um sentimento de direito: eu já fiz tanto, eu sou um rei tão realizador, já fiz tantas coisas, eu tenho direito. Essas coisas, esses caminhos sempre nos comprometem. Hebreus nos diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Fomos chamados por Jesus, acolhidos por Jesus na sua graça e misericórdia, percebemos e entendemos que somos pecadores e a partir daí nós rejeitamos isso. É bom dizer que a gente não consegue fazer isso plenamente. É bom dizer que nós somos pecadores, lembrar disso é importante. Mas lembrar que devemos a Jesus a gratidão da nossa vida pela obra que Ele fez. E devemos apresentar essa gratidão em mudança de vida é fundamental. O que o autor de Hebreus nos diz é muito sério. Aquele que peca deliberadamente, ele sabe que está errado, mas pratica. Ele está afrontando a cruz, afrontando a morte de Jesus, se negando a agradecer a Cristo com uma transformação de vida. Então a gente chama isso de santificação, transformação, mudança de vida, expansão de consciência, metanoia. Quem erra menos, deve menos e se cobrará menos. No caminho da culpa que nós temos conversado aqui, fica essa lição. Porque a culpa veio sobre Davi, veio pesada. Se Davi não tivesse feito o que fez, menos culpa o alcançaria, não é? Mas a segunda coisa que eu acho que nós podemos aprender é que diante dos nossos erros cabe o arrependimento e a confissão. Segundo Samuel 12:13 diz assim: então Davi confessou
a Natã, olha aí o desdobramento, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. No Salmo 51:3, ele relata isso, pois eu reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo. Esse é um segundo passo. O primeiro é tentar não fazer bobagem, o máximo possível. Mas quando faço, me arrepender e confessar. É essa percepção do erro e a confissão do erro. E às vezes nós nem conseguimos fazer isso sozinhos, porque temos vergonha, porque temos limitações, porque pensamos o que é que vão dizer e pensar de mim. E aí, cabe inclusive um pedido de ajuda se for o caso. É o que Tiago nos diz lá em Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Importante a gente não trilhar o caminho da desculpa. Como nós estamos numa sociedade dos perfeitos, dos bonitos, dos resultados, às vezes admitir a culpa é um problema. Eu às vezes observo o mundo político e frequentemente eu falo alguma coisa sobre isso aqui, porque chega a ser hilário, né? Você ter descaradamente, escancaradamente um erro cometido por um desses daí, mas que na hora que ele é confrontado, não é bem assim. Como não é bem assim? E todos nós temos o nosso não é bem assim. O que o texto bíblico nos ensina é a sermos rápidos em confessar e pedir perdão, como Davi foi. Rápido e rasteiro. Errei mesmo. Uau! Onde eu estava com a cabeça, Senhor, me perdoa. Confesso o pecado, admito a minha culpa e vivo as consequências disso. A palavra desculpa quer dizer, é a palavra culpa, lembre disso, culpa acrescida de significa o contrário da palavra inicial. É o não assumir a culpa, é dar uma desculpa. O que o texto bíblico sempre nos ensina é: seja consciente do seu erro. Assuma, tenha uma atitude de hombridade diante de Deus, diante das pessoas que estão envolvidas na situação, e assuma o seu erro. Salmo 51:17, dentro dessa conversa, podemos ler o que Davi escreve: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, na nossa conversa de hoje, aqui no Novamente, cabe a nós lembrarmos que devemos tentar fugir do erro. Devemos rejeitar a prática pecaminosa, principalmente aquela que é voluntária, desejada, porque pecar, todos nós pecamos, ok, mas tem um pecado que é voluntário, que é planejado, que é desejado. Esse é muito mais complicado, penso eu. E quando ele acontece, devemos também ser rápidos em admitir. Esse processo, gente, não nos enganemos, ele acontece com a gente até o final da vida. A gente erra, pede perdão. A gente erra e pede perdão. Não tem ninguém que vai atingir uma escala de perfeição. O que tem é gente que vai tomando consciência disso e vai buscando o desvio desse comprometimento na sua relação com Deus e com os outros e vai entrando nesse processo de santificação, porque a sua mente vai sendo transformada. Aquilo que eu desejava, eu não posso desejar mais. Senhor, me ajuda a não desejar mais aquilo, ou me dá forças para rejeitar aquilo. E vai se colocando então para trás a possibilidade desse pecado planejado e voluntário. Mas o processo acontece sempre, com todos, com você, comigo, com o mais santo dos homens, com o mais ungido dos homens,
com todo mundo. Bobo é aquele que despreza isso. Louco é aquele que se apresenta superior a isso, a essa realidade. Não, aqui é um servo de Deus que... bobagem. Todos pecaram e carecem da graça divina. E a gente vai trilhando esse caminho juntos, em nome de Jesus. Valeu, gente. Amanhã continuamos com mais um novamente. Vamos lá.